No Conectados com a Cultura de hoje, João Batista da Silva, funcionário público municipal há mais de 25 anos, cantor, bailarino, ator, aderecista e um grande amante das artes, irá nos contar um pouco sobre o Carnaval de Divinópolis, a era dos grandes desfiles, dos blocos caricatos e de arrastão, sua trajetória, seus destaques e suas histórias. Vamos relembrar o Carnaval divinopolitano. Bom, o Carnaval é uma época de conteúdo social claramente definido. Nela, o tempo como que interrompe seu fluxo rotineiro por alguns dias nos quais todo mundo brinca, se fantasia, pula na rua ou nos bailes, compete e se exibe em um desfile e simplesmente descansa ou trabalha para o Carnaval e retorna renovado. Só então parecemos estar efetivamente prontos para um novo ano, pois o ano parece começar realmente após o Carnaval, cujo término trará consigo um outro Carnaval. Maria Laura Viveiro, do Culto. Bom, o Carnaval de Divinópolis, nós temos notícias que ele começou a partir de 1910. Nesse ano, Adolfo Machado organiza um bloco carnavalesco com seus familiares, que mais tarde ele recebeu o nome de Bloco da Primavera. A parte musical ficou a cargo dos senhores José Cirino e Joaquim Bigode, músicos talentosos de nossa cidade. Em 1922, surge o Cordão do Sabino, organizado pelo senhor Sabino Pinto e assim chamado por ter um boi acompanhando o cordão. O boi, uma estrutura metálica coberta de cetim, era fabricado pelo próprio Sabino e era também desta época o cordão organizado pelo senhor Timbié, um professor de música da nossa cidade. Já em 1925, apareceu o bloco do senhor Mário Gontijo, vindo do bairro Catalão, onde ele tinha uma fábrica de balas, e nessa época também apareceu o bloco XPTO. E podemos citar ainda o bloco infantil As Borboletas. E a cada ano, os foliões foram se organizando e apareceram novos blocos. Os clubes de futebol, por exemplo, Palmeiras, do Afonso Pena, o Guarani, o Ferroviário, a Escola de Samba 7 de Setembro, e essa com uma participação assim, das moças da fábrica de tecido que participavam desse bloco, da 7 de Setembro. Já no ano de 1935, escolheram o nosso primeiro Rei Momo para brilhantar a festa carnavalesca, e aí eles convidaram a Linsuk, que vestido como um rei oriental, ele chegou em um carro da administração municipal, usando, que era usado pelos diretores da ferrovia. E aí uma rainha, ela só ia vir a participar desses desfiles muitos anos depois, né? Na figura feminina da senhora Zete. Aí já na década de 40, gente, haviam blocos que desfilavam na rua. Palmeiras, Escola de Samba 7, da 7 de Setembro, que era formado pelas moças lá da fábrica de tecido. Tinha um baile carnavalesco na casa do senhor Torquato. O Bloco das Borboletas das Crianças, que participavam Judite Vasconcelos, Nadir Guimarães, e era de muito sucesso nessa época, todos nas ruas, e as ruas sempre cheias, principalmente no Largo da Matriz. E já em 1941, apareceu o Rei Momo, que durante 30 anos ele animou os carnavais de
de Divinópolis, que foi inesquecível, tio Nelson, o Nelson Peregrino. E em 1947, a gente recebeu o presente de ter o bloco original com Antônio Venâncio Rosa, o Nonô, que mais tarde, em 1952, ele desfilaria com um violão gigante, três carros alegóricos maravilhosos, e aí estava surgindo a Escola de Samba Tupi, que é a mais tradicional nesse carnaval de Divinópolis, e sempre acompanhado da sua esposa, Dona Oralda Rosa, que nunca abandonou o seu partner durante os desfiles da Escola de Samba Tupi. Em 1971, surgiu a segunda escola de samba, que foi a Escola Os Metralhas, que desfilavam com passistas, Valdete Viriato, uma da cofundadora, Aris Antunes, o maior passista de Divinópolis, um dos maiores sambistas, tamborim de ouro, vários anos, e a Valdete Viriato, que é uma funcionária pública aposentada hoje, ela foi autora do Samba Enredo, e ele, o Arísio, foi o primeiro cidadão samba. E junto com os Metralhas, volta a presença de Ivan Silva, desfilando e organizando os desfiles de carnaval. Nos anos seguintes, foram surgindo várias escolas de samba, tais como a Escola de Samba Império do Novo Mundo, Escola de Samba Andorinhas da Serra, que tinha o senhor Valdivino, que andava pelas ruas da Afonso Pena durante os ensaios, tocando um prato e um chapéu enorme, como um chapeleiro louco. E muita gente tem lembrança dessa época. E em cada esquina, as Andorinhas da Serra, as moças se juntavam em volta da bateria e cantavam marchinhas de carnaval, e todas as pessoas que estavam ali assistindo aquele ensaio participavam como se fosse um grande baile na rua. Depois nós tivemos também o bloco Os Carrascos, que foi a união de alguns rapazes, amigos, e que resolveram criar o bloco em 72, que foi o primeiro ano que o Carrasco desfilou, e eles vinham em cima de um caminhão, todos encapuçados e tocando. Era uma dos mais atrativos blocos do carnaval aqui em Divinópolis, na década de 70. Também o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz, que foi uma das grandes campeãs do carnaval de Divinópolis, fundada pelo Expedito, Azinha, no alto do São João de Deus. Era uma das escolas mais esperadas nos desfiles, que nesta época, os desfiles das escolas de samba em Divinópolis, eles atraíam mais ou menos na faixa de 20 a 30 mil pessoas por dia, que ficavam aglomeradas ali à beira do passeio, na extensão da Avenida 1º de Junho, da Catedral do Divino Espírito Santo, até a esquina da Rua Goiás, né? Em cada trecho da avenida existiam as torcidas organizadas, né? Por exemplo, do lado da Catedral até a Rua Itapecerica, do lado esquerdo de quem desce, nós tínhamos ali a torcida da Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz, que era do bairro Niterói. Mais à frente, você tinha as do bairro Afonso Pena. E mais lá nas centralizadas, até perto do Palanque, que era na Rio de Janeiro, a gente tinha as torcidas, né, das outras escolas. E, por incrível que pareça, da Rio de Janeiro até a Rua Goiás, essa torcida era da Escola de Samba Tupi, a Escola de Samba do Nonô, o índio do carnaval. E também surgiram outros destaques, que foi a Escola de Samba Unidos do Divino, do grande Jorge Miranda Coelho,
que juntamente com os amigos criaram essa escola, que ela fazia seus ensaios atrás do DTC, né? Na Rua Oeste de Minas, e também a Escola de Samba Unidos da Vila, que mais tarde ela veio substituir o Bloco Carrasco, porque Carrascos entrou como bloco e depois virou uma escola de samba. A Escola de Samba Unidos do Guarani, do incansável Hélio, né? O Hélio, além de colocar a escola na avenida, essa charanga sempre estava presente nos Jogos do Guarani. E a Escola Monte Líbano, que era no bairro Catalão, e o Bloco Carnavalesco Pingo d'Água. Isso foram os grandes destaques da década de 70 e início de 80. Já em 1987, no ano do Carnaval do Brilhante, teve a estreia do Bloco da Amizade, do bairro Planalto. Eles desfilaram com 80 figurantes, né, pela Avenida 1º de Junho. E já em 1996, Augusto Fidelis, o nosso jornalista, tentou resgatar o Bloco do Sabino, com a participação da banda do 23º Batalhão da Polícia Militar e os bateristas das escolas de samba Caprichosos de São Vicente, que era uma nova escola que surgia no bairro Afonso Pena. Aí a ideia de organizar o bloco, que surgiu em 1981, quando o mesmo foi passar o Réveillon no Rio de Janeiro e presenciou o desfile da banda do Bola Preta, com fantasias variadas, e os integrantes participavam a pé ou em carros alegóricos. O espetáculo foi tão inesquecível que o sambista e jornalista Augusto Fidelis sonhou fazer o mesmo em Divinópolis. E daquela época em diante ele não sossegou. Várias foram as tentativas, sendo somente nesse ano de 1986 é que conseguiu colocar o bloco na rua. 2001 foi marcado como o último carnaval de rua de Divinópolis, que desfilaram as escolas de samba Unidos do Porto Velho, que ficou em terceiro lugar, a Unidos do Guarani, do bairro Santa Clara, a Caprichosos de São Vicente, que ficou em segundo lugar, do bairro Afonso Pena, a Escola de Samba Santa Cruz, do bairro São João de Deus. Nesta época, a Escola de Samba Tupi já não desfilava mais. E o nosso carnaval também, nós tivemos grandes destaques, que com histórias interessantes. A primeira grande história desse nosso carnaval foi o Sabino, o criador do bloco do Boi de Sabino, que durante a Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, viviam seus estertores finais quando chegou na nossa cidade um homem de paz e alegria, chamado Sabino Pinto. Ele vinha da cidade de Bom Sucesso e em Minas Gerais aqui, onde ele nasceu num dia de dezembro de 1878. Preto, retinto, como na noite, tinha a alma branca como luz do dia. Filho provável de escravos, fazia das festas e carnaval a razão de ser da sua vida. Ele casou 4 vezes, para ter, ao final, um triste acaso de vida louca no hospício. Assim que chegou em Divinópolis, ele cuidou de formar o seu bloco carnavalesco, o Bloco do Sabino. Ele que sempre foi um folião de 1000 carnavais, mas não se contentava com as alegrias do trio momesco. A sua casa o ano inteiro era uma sala de baile, quando toda noite ali se guardava o maior respeito e lá dentro só de gravata. Na entrada havia um molho de gravata, um molho delas de cores variadas, para emprestar àqueles que iam na sua casa participar das festas e não tinham uma gravata para usar. Serviam canjica, quentão, e aos preços de R$200, para levantar um fundo. E a música era do Geraldo Santinho e sua gente, ou então do próprio Sabino, um exímio sanfoneiro. Aí um dia,
nos idos de 1922, surgiu a ideia que marcou sua vida. Buscando inovar e oferecer um atrativo a mais aos foliões de carnaval, ele inventou o boi, que seria o carro-chefe do seu bloco. Nas oficinas da rede ferroviária, onde trabalhava, ele construiu a carcaça. O resto fez em casa, de puro cetim. O Candinho Alfaiate fez os versos e a música a ser cantada no bloco, que saiu em grande estilo, tendo à frente o boi Sabino, a despertar a curiosidade, né, de uns e a impedir o medo nos outros, nas crianças, nas pessoas adultas, assim com um novo colorido que alegrava as ruas poeirentas da pequena cidade de Divinópolis.